Dois homens foram levados até um bosque e obrigados pelos seus carrascos a cavar as próprias sepulturas. Hoje, 1700 anos depois, os carrascos, a gente nem lembra o nome, mas a igreja inteira reza o nome desses dois santos em toda a missa solene. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. E esse é o Todo Santo Dia do dia 2 de junho. Hoje a igreja faz memória de dois mártires romanos, São Marcelino e São Pedro de Roma. Eu queria que tu já guardasse isso desde o começo do vídeo. O nome desses dois faz parte da oração eucarística primeira, o antigo cânon romano, aquela lista de santos que o padre reza nas missas solenes. Quer dizer, tem católico que reza o nome de São Marcelino e de São Pedro a vida inteira, em muitos domingos, e que nunca parou para perguntar quem foram esses dois. Bom, hoje a gente para perguntar. A gente tem que voltar para o comecinho do século IV, para a última grande perseguição contra os cristãos, a perseguição de Diocleciano. Nós já falamos muito dela aqui. Tivemos duas grandes perseguições sistemáticas, Décio por volta ali do ano 250 e Diocleciano na virada para o século IV. Então, bem na volta ali do ano 300. Essa foi a mais sistemática de todas. Diocleciano não queria só matar um católico aqui e outro ali. Ele queria apagar o catolicismo do mapa. Ele, além da questão da oferta aos deuses pagãos, ele mandava queimar livros, derrubar igrejas e, claro, fazia aquele imposto, né? Eu sempre brinco que é como se fosse um imposto, todo mundo tem que pagar, como se fosse eleição, todo mundo tem que ir lá o justificar. E quem se recusasse a adorar os ídolos morria. No meio dessa máquina toda, nós temos esses dois homens comuns da Igreja de Roma. São Marcelino era presbítero, ou seja, era um padre, e São Pedro era um exorcista. Vejam só, exorcista naquele tempo era uma das ordens menores, tá? O ministério da igreja não era um cargo eclesiástico exatamente, né? Ele era um sujeito eh, de, eh, de bairro, digamos, tá? É, daqueles que servem nos bastidores, assim. Nenhum deles era um bispo famoso, um intelectual célebre. A gente tá no ano dos grandes padres da igreja, dos grandes defensores da fé. Aqui nós temos dois trabalhadores da Santa Igreja, dois operários. E aqui eu não tô diminuindo eh, eh, toda a graça do sacerdócio, toda a missão do exorcista, pelo contrário. Mas eu tô dizendo que eles não são figuras que na igreja tinham, que eram eloquentes, que eram populares, eles eram fiéis normais, como nós podemos ser, como o teu pároco, que talvez seja um pároco pouco conhecido, como o seminarista que auxilia aí, como os acólitos, como o diácono, que talvez seja um homem da tua comunidade, entende? São pessoas, anônimas de algum modo. E para mim é exatamente aí que a gente tem parte da beleza dessa história. Todos os santos têm diversos aspectos a serem observados e diversos aspectos que podem nos encantar. A mim, particularmente, costuma encantar essa questão da simplicidade. Eh, bom, eh, a gente vai ter grandes santos, grandes figuras, escondidos, de algum modo, sob a vida simples, sob a vida ordinária. Às vezes santos como Santa Teresinha, que nós descobrimos a vida extraordinária depois, né, do falecimento. Então, para mim chama muito atenção isso, e a muita gente isso chama atenção na igreja, tá, porque, por exemplo, o Papa São Damaso, que viveu pouco depois deles, o Papa São Damaso é o papa que solicitou a São Jerônimo que fizesse a Vulgata, por exemplo, ali no século IV ainda. Ele, assim como São Leão Magno, como São Gregório Magno, ele tinha o costume de ir atrás das histórias dos mártires antigos, de registrar. Ele era um agiólogo.
Graças a ele, como a tantos outros papas, a gente tem o registro desses santos antiquíssimos. São Damaso conta que quando menino ouviu o relato da boca, de quem tinha sido o próprio executor, ou seja, um dos carrascos contava a história. A história, eh, me lembra muito inclusive a história de Santa Maria Gorete, tá. Santa Maria Gorete, a gente não teve a graça ainda de ver ela aqui no Todo Santo Dia, mas na patrona, especialmente no Instagram, a gente já viu ela, vídeos dela, eu já falei sobre ela, porque eu sou muito devoto de Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete é a santa da minha conversão, eu me converti no grupo de jovens da paróquia Santa Maria Gorete, então uma graça, infinita. E Santa Maria Gorete é uma santa que foi assassinada em 1902, no início do século passado, e o assassino dela ficou preso. Depois de sair da cadeia, ele pôde participar da canonização dela ao lado da mãe dela, virou capuchinho, onde ele trabalhou até para o resto da vida, até o fim da vida dele. Então, um par de santos que, como Santa Maria Gorete, também, de algum modo, ficou conhecido através do seu algoz, que se converteu, ou que no mínimo ficou, eh chocado com a história. O Carrasco contou que São Marcelino e São Pedro de Roma foram presos na perseguição, confessaram a fé sem recuar, foram condenados à morte, mas que os juízes, tiveram um quê a mais de crueldade, tá. Que em vez de matar eles em um lugar público, como era o costume, eles mandaram levar os 2 para um descampado no meio da floresta, para que o túmulo ficasse escondido, porque os túmulos dos católicos passava a ser venerado já desde os primeiros séculos, então isso também incomodava. Eh, as autoridades romanas, muitas delas já tinham notado que o sangue dos mártires era semente para novos cristãos. Então, esconder o túmulo, posteriormente roubar os ossos, etcétera, era uma forma de tentar abafar aquela veneração, que no final é tudo, louvor a Deus. A ideia era justamente que os cristãos nunca descobrissem onde os corpos deles estavam, tá. E mais, o toque de crueldade era ainda maior, eles obrigaram os 2 a cavar com as próprias mãos a cova onde eles seriam enterrados. Só que as autoridades, se enganaram justamente nesse ponto, eles acharam que escondendo os corpos, eles apagariam a memória e aconteceu exatamente o contrário. A tradição nos conta que uma mulher católica chamada Lucina descobriu onde eles estavam, recolheu os corpos dos mártires e deu a eles um sepultamento digno em Roma, junto à Via Labicana, num cemitério que ficou famoso, cemitério a 2 Lauros, né, as 2 árvores de louro. E ali aqueles homens que foram mortos escondidos no meio do mato, viraram, como temiam os seus juízes, um lugar de peregrinação. Constantino, pouco tempo depois, mandou erguer uma grande basílica em cima do túmulo deles, e nessa basílica que a mãe do próprio Constantino, Santa Helena, quis ser sepultada, perto de São Marcelino e de São Pedro de Roma. Vejam como é curioso. Tentaram apagar 2 homens que talvez, com todo o respeito, claro, não fossem ninguém na igreja, assim, pensando em se essa história não tivesse acontecido, talvez fossem mártires inscritos, sim, no martirológio, venerados pela igreja, mas santos, comuns, naqueles grupos de grandes mártires, santos que talvez a gente nem soubesse o nome. E a tentativa de apagar a memória deles, que em vida, claro, provavelmente tinham uma fama na comunidade, um presbítero, né, um sacerdote, um exorcista, a tentativa de apagar eles da própria família, da própria comunidade, foi o que fez com que a comunidade tivesse força suficiente para não só recuperar os corpos, mas recuperar e propagar a memória deles. Eu sempre falo aqui que, comunidades estabilizadas contam as suas histórias, contam as histórias dos seus santos. Comunidades maduras identificam os seus santos e guardam a memória dos seus santos. E aí eu não estou falando só de ah, a igreja de Roma do século III, não, tô falando da tua comunidade paroquial, da tua diocese, do teu grupo de jovens, tá. No final, a gente tem esses santos
cuja memória tentou ser apagada e ela não apenas não foi apagada, como ao longo de anos eles receberam uma basílica, e hoje eles fazem parte, da lista dos mártires do cânon romano, do primeiro cânon, quando a gente tem ali Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião. No meio temos Marcelino e Pedro. É, ou seja, o padre e o exorcista que cavaram a própria cova na tentativa de serem escondidos, tá. Isso é uma coisa que a gente fala na patrona todo santo dia, literalmente, que a gente convive com santos sem perceber. Eu gosto de bater nessa tecla, tá. Identifiquem os santos ao redor de vocês. Sejam santos na família de vocês, nos amigos de vocês, na comunidade paroquial de vocês. Não tenham medo de olhar para o lado e identificar alguém que é melhor que tu. Não tenha medo. Não crie aquele orgulho de achar que o outro não é santo porque eu ainda não sou santo. O outro ser santo me faz mais santo. São Marcelino e São Pedro de Roma não são os únicos santos de hoje. No dia 2 de junho tem outros tantos santos. Mas antes de a gente entrar neles, eu vou te pedir para deixar o teu like, a tua inscrição, especialmente se tu gosta de assistir esse canal, se isso te ajuda a se conhecer os santos todos os dias, te ajuda, nem que seja um pouquinho, compartilha, conta para os teus amigos, mais até do que compartilhar o link, para mim é ótimo que tu compartilhe o link, mas mais do que isso, conversa sobre os santos com seus amigos, porque o objetivo aqui é criar essa cultura de novo, é revitalizar a cultura dos santos que a gente tem perdido nas últimas décadas. Além disso, nós temos aqui um QR Code para quem quiser ser membro do Hub Católico. Aqui está o caminho, tem o link também aqui na descrição. Inclusive, essa semana agora eu vou estar liberando alguns cupons para comprar na Selo, para quem quer acesso às camisetas, que estão saindo da promoção agora, as primeiras 6 da coleção Regra, vai ter cupom para membros. E as 6 novas seguem, vão continuar na promoção por agora. Por último, já pedi um monte de coisa, ainda tenho mais uma a pedir, reza por mim, reza pela minha família, por esse projeto, pelo Hub Católico, por tudo que tá nascendo aqui. Tem muita coisa que eu já mostrei, outras que eu ainda não pude mostrar, mas uma das que eu já mostrei, que vocês que estão aqui nos últimos dias comigo já devem estar cansados de ver, é essa aqui, o Martirológio Romano do Hub, o único martirológio romano atualizado. Eu ia dizer que é o único martirológio romano online atualizado, mas na verdade até onde eu sei, é o único, tu não encontra nenhum martiriológio, seja ele publicado, em livro, seja online, seja em qualquer plataforma, que seja de fato atualizado. Esse é o único. E também tem a facilidade, obviamente, de ser um martiriológio online, que também temos poucos, tá. É bem simples de usar, ele tá cada vez mais bonito, eu tô adicionando funcionalidades a ele. Deixa eu ver até temos alguns deles já tem verbetes, então quase como um Wikipedia, assim, ó. Alguns deles já têm os verbetes. Quando temos vídeo, esse vídeo de agora, por exemplo, ele vai ser adicionado aqui. Nós vamos ter um botão aqui, assim que o vídeo sair, ele já entra o botão para cá. Para quem estiver lendo o verbete e poder acessar, também nesse momento está saindo um artigo que eu escrevi sobre São Marcelino e São Pedro de Roma, vai aparecer aqui em cima, então tudo tá encaixadinho aqui. Esse é o martiriológio que nós acompanhamos agora. Claro que ele é baseado, obviamente, no próprio Martiriológio da Santa Igreja, o Martiriológio, a segunda edição típica romana de 2004, e em algumas atualizações como o da Conferência Episcopal Portuguesa, que era o que a gente usava até termos a graça desse Martiriológio novo. Vamos aos nossos santos de hoje. O primeiro elogio já era dos santos Marcelino e Pedro, que tem memória facultativa hoje, e seria um segundo elogio normalmente, tá, são os segundos santos mais antigos, porque os mais antigos são os do segundo elogio, Santos Potino, Blandina e seus 46 companheiros mártires que morreram em 177.
Só para deixar claro, eu não sei se eu falei lá na parte anterior, mas Santos Marcelino e Pedro morreram em 304. Esses 46 companheiros e São Potino e Santa Blandina são mártires lioneses da Gália, né, parte da França hoje, que morreram na perseguição do imperador Marco Aurélio. O relato sobre eles sobreviveu numa carta que a igreja de Lyon escreveu para as igrejas da Ásia. São Potino era o bispo, já aos seus 90 anos mais ou menos, morreu assim que foi preso, e os outros foram torturados de diversas formas, né, os que eram cidadãos romanos foram decapitados, os demais foram jogados às feras na arena, e aí de diversas sortes, diversas feras. No fim de tudo, Santa Blandina foi a última, uma escrava, jovem, suportou os tormentos longamente e foi degolada depois de ter animado todos os companheiros a não desistir. Ela foi aquela que, consolou e animou os companheiros a serem firmes até que ela foi a última. Terceiro elogio, temos Santo Erasmo, bispo de Fórmia, na Itália, também mártir. Ele é também conhecido como Santo Elmo, tá. Eh, a gente já falou sobre, o São Telmo, e nós temos Santo Elmo. Muito se confunde os dois. São Telmo que não se chamava Telmo também já, acho que deve fazer um mês e meio mais ou menos do dia de São Telmo, eu não me lembro. Depois eu posso pesquisar no nosso martirológio aqui. Mas ele é, invocado pelos marinheiros também. Nós temos aquele evento do fogo de São Telmo, que também é interpretado como fogo de Santo Elmo. Então, a devoção aos 2, a devoção popular se mistura. São santos diferentes, tá. O São Telmo é um santo posterior que não é bispo. Hã, aqui Santo Elmo foi bispo, ou Santo Erasmo. Eu prefiro chamar de Santo Erasmo justamente por conta da confusão, tá. Eh, foi bispo de Fórmia. Santo Eugênio I, papa, eh, sucedeu o Papa São Martinho, que morreu mártir. Santo Eugênio acho que não morreu mártir, mas foi exilado pelo imperador de Constantinopla, morreu em 657. No quinto elogio, São Nicéforo, bispo de Constantinopla, ele morreu em 829, defensor da ortodoxia, assim, ó, eh, foi inclusive um dos grandes combatentes do iconoclasmo de Leão V, o imperador, bizantino chamado Leão Armênio, que era um iconoclasta que defendia a destruição das imagens, acreditava que eram blasfêmias, etc. Ele foi expulso da sé episcopal de Constantinopla, passou longos anos no mosteiro, onde ele morreu. São Guido, bispo, de Acre, na Itália, no Piemonte, em 1070. São Nicolau Peregrino, em 1094, um santo grego que morreu na Itália, percorreu toda a Itália, dizem que de cruz em riste, repetindo Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ele era inclusive tido por louco em alguns lugares que ele passou, morreu jovem, e a cidade de Trani, onde ele morreu, o reconheceu como santo. Nós temos os beatos Sadoc e seus 40, o beato Sadoc e seus 48 companheiros mártires em 1250 na Polônia, em Sandomierz. Eh, eram 49 frades da Ordem dos Pregadores, né, ou seja, dominicanos de São Domingos, que foram massacrados pelos tártaros enquanto cantavam Salve Rainha. Vejam que, claro, uma história trágica de martírio, mas que bela história de devoção. Eh, cruzar a fronteira da vida com o céu cantando Salve Regina. Por fim, temos São Domingos Nin, eh, um santo vietnamita que morreu em Tonkin. Era um agricultor que se recusou a pisar na cruz e foi decapitado no tempo do imperador Tudu, que eu expliquei alguns dias aqui, inclusive que, assim como nós temos, falei no início do vídeo
a obrigação nas perseguições romanas de oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Esse era o teste, digamos, de fogo. Se tu fizesse isso, tu negava a Cristo, e era isso que eles queriam mais do que a morte dos mártires. O demônio quer é a perda das almas. Comparado a isso, nós temos no leste asiático, no Vietnã, na Coreia, em alguns lugares da China, o pisar na cruz. Essa era a prova para ver se os católicos eram ou não católicos, né, se aquele cidadão era ou não católico. Então, aqueles que se negavam a pisar na cruz do Salvador eram mortos, decapitados, enforcados, queimados. A perseguição no leste asiático me parece muito semelhante às perseguições do Império Romano nos primeiros séculos, inclusive. Esse foi o nosso último santo, morreu em 1862. Tivemos no início Santos Marcelino e Pedro de Roma, sacerdote e exorcista, dois homens da diocese de Roma, fiéis de Roma, do clero de Roma, irmãos do presbitério de Roma, e tantos outros santos que nós vimos aqui, beatos. Me conta aí nos comentários qual deles tu te chamou a atenção, e me conta se tu já tinha ouvido, já tinha se perguntado quem eram aqueles santos na oração eucarística da missa, tá? Na ladainha dos santos, na oração eucarística. Da próxima vez que tu ouvir o padre rezar, Marcelino e Pedro, naquela sequência, temos a sequência dos papas, depois dos mártires, tu vai lembrar quem eles são. Eu sei que aqui eu já falei sobre o cupom da Selo, mas lembra que aqui embaixo nós temos o link para a loja. Está com a coleção de inauguração, a regra, uma coleção baseada nos lemas das grandes ordens religiosas. Lançamos 6 na primeira semana, agora essas 6 vão para o preço normal. Temos mais 6 nessa semana, com um preço especial. Se tu for membro aqui do Hub, tu consegue um cupom para quase chegar naquele preço de lançamento. Ah, fica ligado que daqui a 2 dias é Corpus Christi, não vai perder a missa, dia de preceito. Vamos falar aqui também no canal, além do santo do dia. Te inscreve, deixa o teu like e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.